Vamos lá. Boa noite, pessoal. Oi. Olá, Bem? tudo bem e contigo? Tudo bom? Bem friozinho? Friozinho, Chuvinho? né? Mas corações aquecidos, sempre. Sempre, sempre. Ah, gente, boa noite, pessoal. Está começando a entrar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Lá Vem o RH, né? Tenho certeza que essa live hoje vai ser super especial, véspera de feriado, chuvinha gostosa, todo mundo aí. Ontem eu vi uma daquela Ingrid Guimarães que ela dizia que não dava para fazer live e reuniões com vinho, né? Mas a minha vontade hoje já era eu e a Mari fazer uma live hoje com vinho. Para relembrar sempre os momentos e celebrar. É verdade. Então, gente, muito obrigada. Hoje, convite dessa live é uma live super especial, né? Então, assim, para quem eu vou me apresentar, né? Mas a minha trajetória de RH começou pela essa grande amiga especial Mari, né? Então, se não fosse ela, né? Muitos e muitos e muitos anos atrás, a Mari foi é, responsável pelo início da minha carreira no RH, foi ela que conseguiu meu primeiro estágio. Nós fazíamos faculdade juntas de psicologia, algumas matérias juntas, e aí eu falei para Mari que, Mari, preciso começar um estágio, quero muito começar, e aí a Mari trabalhava no CIE, e aí ela me ligou e falou, opa, tem uma vaga aí para ti, e aí eu comecei meu primeiro estágio graças a Mari na área de RH e psicologia organizacional. Então, a Mari, além de uma super profissional que eu admiro, também é uma grande amiga que fez parte aí, e faz, né, parte, né, fez parte do início da minha carreira e continua fazendo, né, então é muito, muito, muito especial contar com essa grande amiga e profissional. Então, mais do que nunca, é um grande orgulho apresentar a Mari, então eu agradeço de novo, pessoal, vou me apresentar, então muitos já conhecem, mas eu sou a Carol, responsável pela área comercial da Enlist, né? O Enlist é uma plataforma de recrutamento e seleção que traz muitos benefícios para as empresas, né? Em relação a otimizar dados de recrutamento e seleção. Essa série Lá Vem o RH começou o ano passado no nosso canal do YouTube e nós convidávamos algumas pessoas para participar e trocar algumas ideias, né? Com essa pandemia a gente trouxe aí para o Insta e cada semana me surpreendido com a quantidade de assuntos, a profundidade dos assuntos para o nosso público aí de RH, que são pessoas aí que gostamos muito de compartilhar e trocar ideias. Então, a cada semana, um convidado, uma convidada especial, que já foram de várias áreas, né? Então, foram de hospitais, supermercados, tecnologia, né? Entre outras, varejo. E aí, hoje, né, a gente vai bater um papo aí super legal com a nossa queridíssima Mariana Poli, Head de Gestão de Pessoas da Digital Tecnologia. Então, muito obrigada, Mari, pelo convite, por ter aceitado aí esse bate-papo. Né? Então, Mari, por favor, se apresente para a gente começar aí a trocar um pouquinho, trocar uma ideia. Bom, boa noite, eu que agradeço o convite. Como dizer não para ti, né? Sempre sim, tu sabes disso, uma parceria aí eterna, de muito antes até de psicologia, né? Mas enfim, não vamos ficar falando aqui algumas coisas, senão a gente revela alguns detalhes. Verdade, Mas muito antes. Mas, enfim, é um prazer imenso estar aqui contigo e também com as pessoas que eu estou vendo aqui entrando, porque se a gente tem que praticar aí o lado cheio do copo, olhar o lado bom desse momento, e a gente pode estar unido, nem que seja de uma forma virtual. Eu, tu, outras pessoas aí que fizeram e fazem parte da nossa trajetória, né? Te agradeço ali pelas palavras. Tu sabes que a admiração é recíproca, a parceria sempre, e a gente estamos junto, sempre, né? Mais do que nunca, né? Legal, Mari, obrigada, né? Mas a Mari Eu lembrou que agradeço.
O nosso episódio é muito antes, mas a gente, né, não precisa comentar aí, porque tem Não. jovens aí, né, participando, né, Mari? Então, Mas desde a adolescência, né? desde a adolescência, bem isso. Então, é muita Foi trajetória. ontem. É, acompanhamos muitos momentos aí de transição de carreira de cada uma, né? E sempre ao lado, ajudando e trocando muitas ideias. Então, por isso, né, que nossa parceria envolve tudo, né, Mari? E a Fê aí contribuindo, sabe de tudo, porque também fez parte aí de muitas trajetórias, né, Fê? Sabe de tudo e ela é um presente também, assim como tu e todas as pessoas que passam na nossa trajetória. Legal. Bom, Mari, então apresenta um pouquinho aí sobre a tua trajetória na Digitro, né? A tua carreira. Fala um pouquinho aí sobre a empresa, número de funcionários, como que a Digitro hoje se posiciona no mercado, né? Muitas pessoas conhecem a Digitro, é uma das pioneiras aqui do setor de tecnologia aqui de Florianópolis, então, e a Mari tem uma carreira super legal na Digitro, então compartilha, Mari, um pouquinho conosco. Bom, eu atuo na área de RH há um pouquinho mais de 20 anos, né? Minha formação, sou psicóloga de formação, especialista em gestão de pessoas, gestão por competências e coaching, e apaixonada por pessoas, né? Esse eu acredito que é a minha definição. Já atuei em alguns outros segmentos antes da Digitro, então em ONG, parte de serviços, também em consultoria, que foi uma grande escola, empresas de saúde, e hoje, né, há 14 anos, faço parte do time aí dessa grande empresa que eu tenho um orgulho, uma admiração imensa, e é isso, né? Estou há 14 anos lá, construindo uma trajetória junto com um time que deve estar aí assistindo também, e além do time tão forte que a Distro tem, não só do RH, mas todo o timão dela, né? A Distro é uma empresa que está há 43 anos no mercado, como tu falasse, ela é pioneira aqui na Grande Florianópolis, desenvolve soluções de comunicação e inteligência para o mercado tanto corporativo, segurança pública e institucional. Né? Hoje a gente tem em torno de 340 pessoas, a nossa matriz é Florianópolis, mas temos 2 escritórios físicos, São Paulo e Brasília, mas a grande maioria está aqui. E além das unidades físicas, nós temos um pessoal espalhado por todo o Brasil, nossos gerentes de vendas, consultores de canais, de vendas, que junto com os nossos representantes comerciais e credenciados técnicos, formam a nossa força de venda. E além disso, Legal, tem soluções implantadas também em 10 países da América Latina. Então, um resumão é esse. Legal, ótimo. Obrigada por compartilhar. Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho hoje. As primeiras lives foram muito focadas no objetivo da pandemia, quais foram as ações que as empresas fizeram, né, as mudanças, os impactos, desafios, pontos positivos e tal. E aí, à medida que a gente foi vendo que, ok, a pandemia, né, não acaba, a gente começa a se acostumar que ela vai continuar ainda por um bom tempo, né? O que todo mundo se fala aí do nosso novo normal. Como que o RH está se posicionando nesse novo normal, Mari? Pensando no início do ano, que o RH com certeza já tem um planejamento de ações aí, tinha um planejamento de ações aí para 2020, veio a pandemia, muitas coisas pararam, outras continuaram. Como que vocês fizeram aí na área de RH da Distro? O que continuaram, o que pararam, o que vocês adaptaram? Compartilhe um pouquinho dessas ações e desse momento. Tá, ok. Eu percebo assim, né? O que assim, a gente sente? As práticas de RH, elas se intensificaram muito mais. Elas não só mudaram, mas elas se intensificaram. Então, assim, o RH acabou assumindo um papel de protagonista mesmo, de fato, né? De orquestrar esse novo momento de trabalho, que de fato é um momento diferente, nunca vivenciado por nenhum de nós. E a nossa missão é estar encorajando cada vez mais, trazer as pessoas a se sentirem mais pertencentes, mesmo não tendo um ambiente físico, né? Então, esse é o grande desafio, de estar trazendo as pessoas e
está continuando com esse sentimento. Então, assim, a nossa atividade, ela se intensificou muito, acredito que dos demais RHs também, e, assim, de uma área, né, que muitas vezes, em algumas organizações, acaba sendo uma área de apoio, não é o nosso caso, mas, enfim, se de fato agora, né, tem o seu lugar, está conquistando cada vez mais, porque a gente vê que, assim, as relações se transformaram. E aí o RH precisa ser o pilar de tudo isso, o grande maestro, né, vamos dizer assim. Ah, legal. E dos projetos específicos, Mari, que ações, né, que o RH efetivamente fez com os colaboradores ou com a empresa, e o que o RH teve que adaptar aí no seu dia a dia de ações que eles já estavam planejados, mas que tiveram aí uma leve mudança? Então, na verdade, o que acontece? A nossa área de RH acaba, né, lidando com pessoas o dia inteiro, por mais que tenha alguns processos ali, mas muitas vezes, a maioria deles, quase 100%, eram presenciais. E agora se tornou tudo virtual, né? Então, exige aí uma sensibilidade muito maior do RH, dos gestores, de escutar sinais que muitas vezes não são vistos, porque a gente não está ali na frente da pessoa, conversando com ela, sentindo, muitas vezes não são explícitos. Então, a gente precisa se tornar muito mais perceptivo, vamos dizer assim. Eu acho que todos no geral, mas esse é o papel do RH e dos gestores, que muitas vezes entender que o pessoal ali, às vezes não tem em casa um ambiente adequado, o trabalho entrou na vida das pessoas, na casa das pessoas, né? Então, assim, mudou todo o jeito, a rotina familiar, então, entender isso também, né? Ter essa percepção. Por um outro lado, às vezes também uma pessoa que, às vezes, ela é sozinha em casa e o que alimentava era a relação na própria empresa, né? Como que fica isso? Então, sentir um pouquinho. Então, assim, entender os sinais não explícitos. Acredito que esse é o grande desafio, não só do RH, mas dos gestores também. Né? Porque a gente atua lá na Distro, a gente tem uma prática, e vou chamar aí gestores, eu acho que tem alguns aí nos ouvindo, que a área de RH, ela atua como uma intermediadora e facilitadora do processo. Mas eles que têm esse desafio de estar fazendo a gestão de pessoas nas áreas. Nós implantamos as práticas, definimos diretrizes junto com eles para que a gente consiga fazer essa gestão. Legal. Então, acredito que esse é o grande desafio do momento. Como que ficou o processo de comunicação de vocês, né? Das melhores práticas do que vocês faziam e que agora adaptaram um pouquinho mais? Bom, a comunicação, de fato, por tudo isso que estou trocando com vocês, contigo, ela se intensificou, ela teve que tomar, assim, um lugar muito maior do que já tinha, né? Então, assim, o RH é responsável pela comunicação interna, a gente conta com o apoio do marketing em definições de artes e tudo mais, mas geração de conteúdo e definição do que vai ser divulgado é uma estratégia diretriz do RH. Então, assim, a gente teve que se rebolar nos 30, fazer muito mais, a comunicação exigiu, assim, construção de conteúdo, criação de peça, para que a gente desse todo esse suporte para o pessoal, para que tivesse uma comunicação efetiva. E muitas vezes, às vezes até não tendo todas as respostas, porque, como eu falei no início, é um cenário muito novo para todo mundo. Então, muitas vezes a empresa até não tinha as respostas do que dizer diante de todas as expectativas. É bem isso, né? E é uma adaptação muito grande, né, do dia a dia. Eu não sei, hoje todos vocês ainda estão home office, os 340 colaboradores ainda estão home office? Isso, então falando um pouquinho do nosso momento. Nós estamos home office já há quase 3 meses, foi ali na semana que aconteceu tudo, né? Então, assim, de fato, grande parte entre 16, 17 de abril foi para casa e já ficou. Assim, hoje na empresa tem uma pequena área de produção, eles estão se revezando, e o pessoal de manutenção também, porque a gente tem as entregas, então os compromissos com os clientes, isso não pode parar.
mas a grande maioria, todo mundo em casa, e a gente tem a sorte, vamos dizer assim, de estar numa empresa que a atividade permite fazer de casa. Então, o nosso time, ele foi muito eficiente, o time de gestores quanto de colaboradores, que em menos de uma semana a gente estava assim, tudo pronto para trabalhar de casa. Então, foi assim, uma força, uma união de todo o time. Legal. E vocês estão E planejando... Pode falar, desculpa. E não temos ainda uma previsão. Acho que eu me adiantei. Não temos ainda uma previsão de quando vamos retornar. É sentindo semana a semana, para não dizer dia a dia. Então, a gente está tendo... O RH está muito próximo ao presidente, ao nosso presidente, que sempre se fez muito presente nesse momento. E é isso, a gente está acompanhando, mas de fato a gente só vai retornar quando a gente sentir que estamos seguros, vamos dizer assim, né? E também tem uma questão de ter um cuidado com o pessoal que é grupo de risco e fazer o retorno gradual. Então, essa é a nossa próxima premissa, vamos dizer assim, a nossa próxima preocupação. Próxima semana a gente vai estar startando uma pesquisa interna, informação assim, bem quentinha agora para vocês, para mapear mesmo as necessidades do time, para planejar uma volta, mas ainda sem retorno. Legal, legal. Isso é muito legal, essa ação de escutar os colaboradores, né? Entender como cada um está se sentindo e também o que cada um precisa nesse momento, né? Alguns estão super adaptados, outros não, e assim, realmente tem que entender as necessidades de cada um, né? Justamente. E assim, eu vejo uma grande oportunidade também da gente conhecer ainda mais os nossos perfis de pessoas, porque é num momento diferente é que a gente consegue, no momento de pressão é que tu conhece de fato as pessoas. Então, é o momento do próprio líder conhecer muito mais a equipe. Então, eu vejo aí como uma grande oportunidade. A gente vai estar startando essa pesquisa. Pouco tempo atrás, a gente fez uma pesquisa de engajamento, que mapeou outras questões, que nos levou a tomar essa decisão dessa pesquisa. Legal. Mari, eu vejo assim, muitos compartilhamentos em grupos de WhatsApp, muitas dúvidas do RH, com receios de projetos que estavam andando, né? Vou falar até dos nossos exemplos, né? Nós temos aí tanto projetos, algumas empresas que estavam investindo em tecnologia, seja para recrutamento e seleção, algumas pararam, outros aceleraram a aquisição de novas soluções, e não digo só do RH, mas outras também que vão ajudar nesse momento, até da própria pesquisa salarial, que a gente conversou um pouquinho essa semana, né? Que a gente entende, algumas dizem, legal, vou aproveitar a oportunidade para entender informações de mercado e planejar as minhas, outras pessoas, não é o momento agora eu participar, não é o momento entender. Mas como que a gente consegue mostrar para o RH, né, e compartilhar com pessoas de RH que estão aqui na live, que as coisas continuam, ou o que é o momento de parar realmente, o que vocês pararam e viram que não é o momento, ou que vocês continuam? Então, na verdade, o que acontece? As ações de RH, todas continuaram. Claro que a gente reformulou, né? Então a gente tem uma cultura, ao longo desse tempo aí, a gente incutiu uma cultura na empresa de comemorar datas, ações, eventos internos, enfim. Então, assim, muita coisa estava planejada para fazer como todo mundo, né? E de uma hora para outra, o mundo ficou de cabeça para baixo. Então, assim, posso até compartilhar algumas coisas que a gente readequou. Por exemplo, a gente tem um consultório da Unimed em parceria dentro da empresa faz um ano. Isso foi uma conquista da RH também no ano passado. E aí, esse ano, a gente estava planejando todo um evento presencial para comemorar, celebrar essa conquista de um ano e tal. Opa, e aí? Ia ser em maio. Gente, vamos se reinventar. Até porque, até coincidentemente, a nossa... Não sei se é simbólico isso, não sei se existe coincidência, mas uma semana antes de tudo acontecer, a gente teve uma convenção de vendas
na empresa, já é um evento da área comercial que é consolidado, e o tema foi Reinvente. Então, acho que foi até uma inspiração para que a gente reinventasse mesmo, porque esse é o momento, né, de reinventar. Então, assim, já estávamos planejados de uma forma. Fizemos um evento agora, para comemorar o consultório, por exemplo, todo virtual. Então, nada modificou. A gente continuou com as ações, Dia do Trabalho, Dia das Mães, que mais que eu posso falar? Criamos ações, a Dia do Abraço, que foi uma ação assim que, assim, bom, a gente precisa mexer, fazer algo para o pessoal se conectar mesmo virtualmente. E essa ação, para feliz surpresa, foi muito legal, porque assim, teve um engajamento muito grande, mais do que a gente esperava. E tinha toda uma estrutura lá, o pessoal dá recadinho, enfim. E o pessoal começou a se abraçar virtualmente e tinham até recados muito curiosos, tipo, poxa, eu tô com saudade do fulano, eu até tô, vai lá o meu abraço, tô com saudade do fulano, ver o fulano resmungando pela empresa. Então, assim, até isso o pessoal tá sentindo saudade. Então, foi uma ação bem bacana que a gente criou, assim, deu um insight, e aí teve lá um sorteio também para engajar as pessoas, 4 pessoas ganharam e aí receberam uma lembrança na empresa, assim, como um abraço coletivo de todos nós. Então foi muito jóia, foi uma forma de a gente reinventar ações. Que legal, então, muito, muito legal. Foi bem, assim, gratificante. legal. E o que vocês tinham planejado de projetos da área de RH mesmo, né? De estruturas ou de desenvolvimento, de capacitação de líderes, né? Algumas questões que vocês já fazem todo ano. O que vocês continuaram mantendo e o que vocês adaptaram aí nesse momento? Então, praticamente a gente continuou com todos os processos, se readequando mesmo. Teve um projeto que ficou em stand-by. No início do ano, o nosso presidente tinha aprovado um orçamento expressivo para nós retomarmos a prática de estágio na empresa, que a Distro é conhecida muito por formar profissionais e, de fato, ela tem um timaço e quem já passou por lá também tem aí uma trajetória sempre muito linda e ela é referência mesmo. E aí o que acontece? A gente estava pensando, né, em retomar essa prática, porque, como tu sabes, a tua consultoria também é focada em TI, a gente tem um apagão de profissionais, então a gente não pode reclamar que não tem profissional, a gente tem que estar disposto a formar também. Então, a gente tinha pensado aí numa contratação expressiva de estagiários, principalmente para a área técnica e algumas áreas de suporte. E isso é o que eu posso dizer que ficou em stand-by por enquanto, só em stand-by, porque a gente sabe, o estagiário ele exige um pouco mais de acompanhamento, de necessidade de acompanhamento no início, e contratar de uma forma home office acaba sendo um pouco mais desafiadora, né? Além disso, a gente partiu também para a redução da carga horária, desde abril, 25% da carga horária para todos. Foi uma decisão aí bastante corajosa e bastante certa para a gente manter os postos de trabalho. E aí tem isso também, né, de colocar estagiário, demanda tempo de profissional. Então, esse projeto a gente deixou em stand-by por enquanto. Mas quem estiver assistindo aí, se tiver familiares ou até filhos, primos, pode divulgar, se candidatar lá nas vagas, que com certeza isso tudo vai passar e a gente vai retomar esse projeto. Tomara, né? Se Deus quiser. Com certeza. Então, isso que eu posso dizer, assim, que a gente deu uma brecadinha, vamos dizer assim. Tá. A demanda de treinamento também diminuiu um pouco, mas recrutamento e seleção, a gente está contratando uma ou outra vaga ainda, então está acontecendo de forma virtual. E todos os outros processos também, tudo de forma virtual. Legal. E como que a integração, vocês contrataram algum colaborador nesse momento? Como foi a integração desse primeiro dia, desse novo colaborador, agora virtualmente 100%?
Então, a gente tem um processo de integração bem consolidado na empresa, ele tem 1 dia e meio, e, e acaba que o RH é responsável por esse processo de integração, faz a primeira parte e depois outras áreas participam, contribuem com conteúdo e com treinamento também. E a gente readaptou, na verdade, readaptamos, fizemos de casa e aconteceu. Na verdade, a gente já tinha uma certa experiência online, porque a gente já tinha feito para as filiais. Uhum, Então, acabava que muitas vezes a gente não traz a pessoa para cá, uhum, porque não justifica o custo e tudo mais. Só o pessoal da área de vendas que vem. uhum, Então, acaba que a gente conseguiu se readaptar. uhum. Agora, o resultado disso teria que falar com a pessoa. Mas eu acho que ela está bem integrada, sim. Acredito que sim, porque daí o gestor acolhe também, né? Uhum, legal. E Mari, a outra Mari, né? A Mari perguntou aqui no Alice, e foi feita alguma ação de treinamento e desenvolvimento online nesse meio tempo? Alguma coisa? Foi feita uma ação muito legal, muito bacana com os líderes. Inclusive, assim, superou a expectativa. Na Uhum, verdade, a gente fez um webinar, engajamento e desenvolvimento dos times em tempo de transformação. Contamos com um apoio de uma consultora externa uhum, e nosso presidente também participou, apoiou a ação, foi o grande patrocinador. E ali ela deu insights muito legais, porque, claro, a gente tinha acordado o discurso e, de fato, para que ela trouxesse insights para os nossos líderes, eu me incluindo, porque daí eu também estava, além de estar promovendo a ação, participando também como líder, que a gente tem que encontrar novas formas, novos jeitos de fazer gestão. A forma de confiar muda, mudou a forma de cobrar, o controle, que não é mais visual, né? Então, assim, muitas vezes a gente tinha ali a sensação que a pessoa estava trabalhando, mas as entregas hoje, o acompanhamento disso é de uma outra forma. Então, aumenta a responsabilidade do líder também, que passa a ser muito mais exigido, tanto na parte de planejamento, quanto de acompanhamento, de feedback. E aí ela deu insights bem oportunos, assim, de fato, transformação geral. Essa foi uma ação que a gente fez, além do consultório, a gente trabalhou também, não foi só um evento de celebração, mas a gente trabalhou, trouxe formas da pessoa se adaptar nessa nova rotina, tanto na saúde física quanto mental. Então, foi bem abordado esse tema. que legal. Esses foram os treinamentos que a gente acabou fazendo. E os líderes têm feito reuniões direto com seus times, enfim. Cada Consegue, um tem. né? Uhum. Uhum, Consegue manter. Isso é muito legal, porque a gente, né, viu que não dá para esperar, né, o desenvolvimento das pessoas, né, as pessoas mudarem um pouquinho, abrirem a cabeça, capacidade de flexibilidade, adaptação, são novas competências que todos nós estamos nos desenvolvendo nesse momento ou precisamos nos desenvolver para ajudar a empresa, para apoiar a empresa, saber lidar com N coisas ao mesmo tempo e que antes era diferente. Então, assim, é uma reinvenção de todos os sentidos, comportamental, emocional, física até e profissional, né? Entram em todas as nossas esferas, nossos papéis das nossas vidas, né? Essa mudança, ela veio de uma forma rápida, né? E aí, cada um está conseguindo ainda, e a gente vê, claro, que hoje a adaptação está muito mais fácil, né? A gente vê as questões, talvez para uns menos, mas boa parte conseguiu se adaptar em vários momentos, né, Mari? justamente. Pode falar. Justamente há pouco eu falei para ti, né, no início do nosso papo, que nós promovemos uma pesquisa de engajamento e essa pesquisa ela contemplou 4 dimensões. A gente focou muito em comunicação, relacionamento com o líder, trabalho remoto e saúde mental. Foi uma pesquisa muito rápida, Uhum, intuitiva, rápida de responder,
já estamos com resultado, já apresentamos para a nossa presidência, o próximo passo é dividi-la com gestores, para que a gente possa mostrar a nota, como que está ali, das dimensões, e os gestores poderem atuar de forma assertiva, e nós também promovermos as ações daqui para frente de forma mais assertiva ainda, até porque empiricamente, até então, antes a gente estava fazendo as ações muito no sentimento, no feedback, no que a gente acreditava que precisava ser trabalhado. E aí agora, e coincidentemente, está muito alinhado com o que veio na pesquisa. E a nossa nota aí ficou, para uma feliz surpresa também, acima da média. E, enfim, né, vamos, desafio a todos os dias, para não dizer todos os minutos. Uhum, eu imagino mesmo. E quais são, vocês já chegaram a pensar em num planejamento para esse ano, né? Agora, né? Já estamos aí quase começando o segundo semestre, né? Já foram 6 meses aí, sendo praticamente 3 meses nessa confusão e nessa mudança. Mas e para o próximo semestre, Mari? O que vocês estão planejando aí de ações do RH que vão ajudar vocês, claro, além das ações com os colaboradores, mas a própria empresa mesmo, né? E nessas mudanças aí, mantendo aquilo que estava previsto? Então, continuar com o nosso calendário, porque a gente tinha feito um calendário desde o início do ano. Na verdade, o calendário é feito no ano anterior. Então, assim, todas as ações vão continuar, mas agora a gente vai ter que ver a forma, porque a gente não sabe até que ponto se retornamos tão breve ou não, mas isso, assim, as ações, os programas continuam, um programa de benefício à graduação continua, educação continuada, Portas Abertas, que é um programa lindo, que eu tenho, assim, um carinho imenso, e que uma pessoa que está nos assistindo, a Mari Daltoé, fez parte dele também, e ele faz 10 anos esse ano, coincidentemente, já estava planejando a gente fazer uma celebração, mas o que acontece? Agora, não sei como que a gente vai fazer, mas que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Ó, ela está dando coraçãozinho, ela não está mais conosco, mas foi uma pessoa bem importante para a construção de vários programas aí que a gente tem até hoje. Legal. Legal, gente. Viu? Orgulho aí, todo mundo muito orgulhosa das ações da Digitro, que a gente acompanha há bastante tempo, né? E sabe, né, Mari, o quanto a Digitro se empenhou, quanto vocês, quanto a equipe do RH, que eu conheço também há bastante tempo, e sei que todas foram super dedicadas, né? E super parceiras aí de todos os projetos, né? Eram muitas Maris, a Mari da Toé, a Mari você, a Mari. Tinha até uma brincadeira que eu só contrato Mari, mas o que eu posso fazer? Se estavam dentro do perfil, se são ótimas profissionais, mas tem outras também, né? Então, a Fetaranto, ó, esse RH é show, enfim, então a gente tem Fernandas. Hoje a gente brinca, nós somos o time das 7 mulheres. Não é a casa das 7 mulheres, hoje é 7 mulheres. Mulheres poderosas, firmes aí, que fazem a coisa acontecer, porque a gente não é nada sem time. Então... É isso mesmo. Mas as ações vão continuar. As vagas estão... A oxigenação natural, claro que a gente tem uma brecadinha no contrato, nas vagas de estágio, mas educação continuada, as visitas não vão acontecer, mas a gente vai fazer alguma coisa, até então, né? Mas a gente vai fazer alguma coisa para celebrar. E é isso, assim, vamos vivendo a cada semana. Legal, Mari. Não sei se alguém aí tem mais alguma pergunta, mas e quiser fazer específica aí para Mari, né? Mari, o que mais assim foi desafiador para ti agora, como pessoa, como gestor, o que mais foi desafiador nesse momento aí, em toda essa confusão que você teve que se reinventar, você teve que mudar e planejar coisas novas? Então, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, ou já teve a oportunidade de fazer algumas trocas, sabe que eu sou muito do contato, eu me energizo com as pessoas, pelo contato,
Enfim, então assim, para mim, pessoalmente, eu tive senti muita falta dessa troca de levantar e ir lá na outra área. Eu acho que a troca do dia a dia, isso contribui muito. Então, para mim, né, já está se perguntando assim, pessoalmente, foi bem desafiador, mas a gente teve que se reinventar, e eu principalmente, a gente está ali em alguns momentos entender também o momento da equipe, que cada uma tem o seu ritmo. Isso já tinha tanto presencial também, né? Mas ainda mais no home, a gente tem que entender isso. Cada uma tem o seu ritmo, cada uma tem o seu tempo. Então, mas para mim o que foi mais desafiador foi sentir a falta do dia a dia. Isso me alimenta. Então, toda vez que eu vou na empresa, porque nesses 3 meses, volta e meia, eu precisei ir para fazer uma ou outra atividade e dá uma saudade imensa, assim, né, de todo o nosso time. Legal. E teve uma pergunta: o volume de trabalho do RH aumentou? Como é que está o volume de trabalho aí da tua equipe? Aumentou muito, 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 muito. Principalmente ali no primeiro, segundo mês, para não dizer ainda, tá muito. Além da redução, a gente teve algumas atividades de bastidor, que toda área tem o seu trabalho de cozinha, vamos dizer assim, né? E aí, assim, desdobrou em várias tarefas, como a questão, vamos supor, da redução. A gente precisou se adequar a uma MP, a fazer adendos de trabalho, a pegar assinatura eletrônica de todos, do home office também, assinatura eletrônica de todos. É, nós temos esse princípio de trabalhar na legalidade, então a gente não abriu mão de deixar isso formalizado, a gente trabalha com a questão da prevenção na área trabalhista, então isso a gente não abriu mão. Então, assim, foi um trabalho muito, muito grande. A quantidade de chamados, a gente estava fazendo uma comparação do mesma época, no início, entre março e abril do ano passado para esse ano, mais que dobrou a quantidade de chamados, porque pedido de mudança de vale alimentação, refeição, troca disso, troca daquilo, questão burocrática mesmo, que a nossa área também é responsável. Então, muitas perguntas, que muitas vezes a gente não tinha respostas, e aí a gente ia atrás das respostas. Então, esse que foi o grande desafio. E tu falasse agora estou relembrando, porque assim, a gente está ali 3 meses, mas parece que já passou um ano. Eu acredito que para as colegas também, os colegas, de tanta coisa que já aconteceu. No primeiro mês ali, para mim, pessoalmente, foi uma exaustão mental. Contei muito com o apoio do nosso jurídico, porque a gente tinha que estar ali ligado 24 horas, saber as decisões, definições do governo e tudo mais. Então, isso foi bastante desafiador também. A gente está ali sempre conectado, vendo as notícias para as definições. Legal, Então, legal. acho que é isso. Mas o trabalho aumentou consideravelmente. Imagino, né? Para muitas empresas, o trabalho do RH aumentou muito, muito, muito em todos os sentidos, né? A demanda veio maior de todos os lados da empresa, querendo informações, o colaborador querendo informações, querendo saber quais seriam os próximos passos, o que vai fazer, eu continuo aqui, vai voltar, mas e o medo de voltar? Então, assim, foram realmente muitas informações, né? Lola, e o RH acaba sendo o grande intermediador disso, né? Entre gestor, colaborador, empresa, então foi bastante onerado mesmo. Antes de eu ia fazer uma pergunta ali que a Mari da Altoé mandou também, mas deixa eu fazer uma outra pergunta, né? E como que o RH consegue se desenvolver para ter essa visão estratégica de saber o que é melhor para a empresa e o que é melhor para o colaborador? Né? Com base assim em que? Informação, estudo, como tu falou, já tem o apoio do jurídico, né? Mas e quando vem a empresa né, e informa, poxa, precisamos reduzir carga horária, mas vem o colaborador com a sua dor
e como que o RH pode melhorar e se desenvolver mais para que ele possa ajudar a empresa a tomar a decisão mais assertiva ou melhor no momento, né? Nesse momento, né? Não digo que é a mais certa, não existe o certo e errado nesse momento para ninguém, mas sim o que é melhor. Como que tu percebe isso, Mari, do papel do RH? Bom, a importância do RH, para mim, para nós profissionais, a gente sempre lutou muito para ter esse lugar, né? Mas assim, eu vejo que agora a importância da área se tornou muito mais explícita, tá? Porque o que eu percebo? O valor ficou nítido que está nas pessoas. Não Uhum. está em prédio, em capital financeiro, no maquinário, ainda mais da Dígitro, que a gente não tem uma linha de produção, caldeira, né, como diz, o nosso grande capital são as pessoas, e a gente sempre pregou isso, mas agora a gente se deparou, poxa vida, a gente não está mais lá no prédio, então onde que está o valor? Sim, está no nosso capital humano. Esse é o único que faz acontecer. E agora, até me arrepia, porque fica explícito que o grande legado desse momento é a atenção estar voltada às pessoas. Então, as empresas, né, que querem se perpetuar, como é o nosso caso, a gente quer mais 40 anos, tem que ter atenção voltada às pessoas. E eu vejo assim, qual é o papel do RH nisso? Se apoiar em dados, buscar informação, troca com outros colegas, isso é muito rico, porque às vezes a minha dor pode ser a dor da outra e a outra viu ali uma alternativa que às vezes eu não encontrei, que é aquela história que a gente sempre fala no nosso meio, nós cuidamos das pessoas, e quem cuida da gente? Uhum. Quem é Verdade. que cuida da gente? Então, a nossa cadeira muitas vezes é solitária. Então, a gente tem que buscar ajuda, buscar formas de pensar diferente. Então, eu vejo assim, capacitação, buscar dados para falar a língua do CEO, do diretor, que muitas vezes não tem tem um outro olhar, né? Um olhar que complementa ao olhar do RH. É isso aí. Então, eu acredito que esse é o caminho, um aprendizado coletivo mesmo. Legal. É isso aí, Mari. Olha, que orgulho, assim, ó. Amor, não estamos sozinhos, estamos juntas, né? Estamos Sempre juntas juntas. sempre. Acho que quem me conhece já deve ter ouvido essa frase, pode, mas eu carrego comigo e eu pratico ela e que o que acontece? A gente não somos anjos de uma asa só e somente podemos voar unidos uns aos outros. Então, a gente não pode voar sozinho. A gente tem que ter o apoio das pessoas e não pode ter vergonha de pedir mesmo, de mostrar a vulnerabilidade. Olha, tô com essa dúvida, me ajuda. Então, acho que ter a humildade que a gente não tem todas as respostas e ir atrás delas. Uhum. Eu penso assim, pelo menos. É isso aí. E para quem conhece a Mari mais tempo, como eu, sabe que a Mari é a campeã das frases, né? E que ela traz essas frases de efeito, essas frases motivadoras, essas frases que aquecem o coração. É muito... Quem conhece sabe que a Mari adora trazer essas frases, eu adoro também. Né, Mari? Bom, vou perguntar, a gente tem mais 15 minutinhos. E aí a Mari da Autoé fez uma outra pergunta, né? O que os gestores mais demandaram do RH nesse momento? Por exemplo, apoio e orientação social para os colaboradores, foco em custos, né? Redução de custos, ou enfim, análise que o RH ajudasse, ou acompanhamento do próprio desempenho dos colaboradores, né? O que mais que os gestores demandaram? Então, desde o início, a gente foi bastante proativo com comunicações. Então, a gente trabalhou desde comunicação aos cuidados do próprio vírus, corona, dicas para o isolamento, cuidados com a sede, mostrar também um cuidado que a gente estava em casa e que muitas vezes não vê. Então, a Digitro é exímia nesse sentido de primar muito pelo ambiente, né, para que quando a gente voltasse, não sabia-se quando, e ainda não sabe-se, mas
cuidar disso. Então, assim, eu acredito que boas práticas de videoconferência a gente criou, que mais? Dicas para o isolamento, adequação da ginástica ali durante um tempo. Então, assim, a gente foi bem proativo, que o gestor, eu acredito que ele se sentiu amparado nesse sentido, tá? Mas, claro, daí com o home vieram outros desafios do gestor conhecer a equipe de uma outra forma. Então, eu acredito que esse foi o grande desafio, porque, assim, muitos têm perfil de home, outros já nem tanto. É aquela história, não existe melhor ou pior perfil, né? Mas é fato, porque antes o home office era o sonho de consumo de todo mundo. Todo mundo queria home office, e aí depois veio o home office forçado. Todo mundo teve que vir. E aí chegou uma fase que o gestor começou a perceber que tal e tal já não se adequava tanto ao home. Nós tivemos surpresas de gestores me relatarem, poxa, fulano de tal que não estava rendendo tanto na empresa, deu assim um salto de desempenho em casa, ao contrário de outro que não. Então, assim, o grande desafio do gestor foi entender os perfis nesse novo momento. Nesse novo normal, vamos dizer assim, que a palavra até já está, a expressão já está batida, mas é o que está acontecendo, né? Então, os gestores, eles demandaram bastante nesse sentido. Ouvi feedback também de gestores assim, nossa, Mari, a gente está vendo o RH muito mais atuante. Aí eu falei, como assim? O que tu achava, né? A gente não era para ouvir e poder melhorar. Não, vocês sempre foram, mas o que acontece? Como sempre estava ali, a gente sempre pôde contar, então eles se sentiram assim, o RH está dando as informações, dividindo também com uma outra gestora. Nossa, eu acho que eu estou com uma enxurrada de está carente, pode passar informação, porque a gente tem uma prática de não conflitar informações quando lança campanhas nesse sentido. E aí ela me deu esse feedback e eu disse, bom, então fiquei tranquila também, ela está assistindo, a Isabela, contribui sempre. E ela disse, não, pode tocar, pode tocar. Então, assim, ouvir o cliente, isso é muito importante, porque o colaborador, o gestor é nosso cliente interno. Ações de aniversariante a gente alterou, fizemos a lembrança chegar até em casa, surpreendemos também o pessoal. Então, é isso. Mas acho que o que mais a demanda dos gestores foi em relação à equipe mesmo, de como tratar um ou outro que não estava se adequando. E aí a gente conseguiu atuar, apoiando. Bom, Mari, adorei, né? Acho que tudo que tu trouxe foi muito válido, né? Realmente a troca do RH, da experiência prática, da vivência, né? Meu Deus, assim, a gente está aí encerrando aí nos últimos minutos. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas Mari, assim, né? Antes de eu agradecer, eu queria que tu falasse uma das tuas últimas palavras e frases e desse uma mensagem aí para aquecer o coração de todo mundo que está aqui nessa noite, né, chuvosinha, com friozinho gostoso, dando uma dica para o RH, Maria, da tua experiência, das tuas palavras. Bom, eu acredito que esse é o momento da gente estar repensando muito as práticas de RH e, de fato, a gente está indo buscar mais ainda o nosso lugar à mesa, a nossa importância. Como eu falei, eu percebo que se tornou explícito mesmo a importância da área e fica um aprendizado coletivo, acredito que para todos, tanto o RH quanto as outras áreas, todo o time, que é uma situação que a gente nunca vivenciou, então eu estou trazendo assim como um aprendizado coletivo mesmo. Fica aí essa missão
né? Um agradecimento a todos os apoiadores, que a gente não consegue nada sozinho, ao nosso time de RH, que está sempre firme e forte, todas essas ações que a gente fez, tanto interna quanto social também, fizemos uma ação voltada para a nossa comunidade carente, que é a nossa premissa também de ajudar quem está ao redor, porque a gente entende que se cada empresa ajudasse um pouquinho quem está ao seu redor, o mundo seria e será muito diferente. Então, todas as ações que a gente fez, a gente só pôde fazer porque tem um time muito, muito, muito mega comprometido. Então, gratidão e ser feliz na caminhada, não na chegada. A gente não sabe quando que isso vai terminar, então não temos as respostas. Ser feliz durante toda a caminhada, independente de pandemia, mas ainda mais agora, porque a gente só tem o hoje, a gente não tem o amanhã, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido. Ai, Mari, adorei, amei, né? Então, como eu falei no começo, assim, a admiração aí pela Mari é enorme. Muitas pessoas também falaram muito, né? Conhecem bem a Mari, o que te agradecer pelo bate-papo, pela troca, por compartilhar experiências. Muito, muito, muito obrigada. Pessoal, quem quiser ver o vídeo todo, a gente vai deixar salvo, depois fica no IGTV, a gente vai compartilhar. Mandem ideias, sugestões, entrem em contato conosco, né? Estamos aqui para isso e adoramos. E Mari, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada pela disponibilidade. Carinho. Eu que agradeço, muito, muito obrigada também. É uma oportunidade de a gente trocar, ver se a gente está no caminho também e aprender sempre, porque a gente é eterno aprendiz nessa caminhada. Então, eu que agradeço. 1000 vezes obrigada. Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima semana. Obrigada, Fran. Obrigada. Até a próxima semana. Um beijo.